Viajar é sinónimo de caminho, de descoberta, de conhecimento e crescimento. Foram estes os propósitos que guiaram estes últimos meses de intenso trabalho para criarmos um projeto escolar que conjuga múltiplas experiências. A nossa, a vossa e a dos nossos alunos. Bem-vindos! Vamos apresentar-vos o Viajantes, o projeto de História e Geografia de Portugal das edições ASA para o 5º ano. O Viajantes é constituído pelo manual, pelo caderno de atividades, pelo manual inclusivo, pelo dossiê de professor, bem como pelo pequeno livro das grandes conquistas que falaremos mais à frente. Os professores adotantes receberão um kit de Geografia. Para ajudar os alunos a enfrentar os desafios de um novo ciclo escolar e uma nova disciplina, uma equipa de psicólogos especializados trabalhou connosco na preparação do kit essencial do viajante. Trata-se de um programa de orientação inovador, composto por vídeos de apoio ao estudo autónomo da HGP, acessíveis através de um QR Code na badana do manual e também na aula digital. Olá, chamo-me Matilde e estou no 5º ano. Olá, eu chamo-me Duarte e também estou no 5º ano. Quando estão a ler um texto da disciplina de História e Geografia de Portugal, compreendem sempre tudo o que estão a ler? Eu às vezes fico confuso e não percebo nadinha do que estou a ler. Pois é, por vezes compreender a informação dos textos pode ser uma dificuldade. Por isso, toma nota destas dicas para colocares em prática sempre que precisares. Em primeiro lugar, deves ler sempre o texto 2 vezes. Depois, sublinha a lápis as palavras mais importantes. Por fim, com as palavras mais importantes que sublinhaste, tenta perceber o que o texto transmite. E que tal fazermos esta experiência? Vamos ler, por exemplo, o texto da página 98 do teu manual. Quais foram as principais etapas da formação de Portugal? A formação de Portugal foi marcada por avanços e recuos. Em março de 1147, Dom Afonso Henriques conquistou Santarém e em outubro, com a ajuda de cruzados europeus, conquistou Lisboa. Além de conquistar uma cidade rica e populosa, Dom Afonso Henriques conseguiu dominar a linha do Tejo, uma fronteira natural que viria a ser muito importante para garantir a defesa do reino. Continuando a avançar para sul, o rei alargou o território português até Évora. No entanto, quando morreu, 1185, os muçulmanos já tinham recuperado algumas terras. Quando estiveres sozinho, não te esqueças de ler sempre uma segunda vez. Agora é o momento de selecionarmos as palavras mais importantes. Este texto tem cerca de 100 palavras. Por isso, vamos destacar as 10 palavras ou conjuntos de palavras mais relevantes. Formação de Portugal. Avanços e recuos. Dom Afonso Henriques. Santarém. Cruzados. Lisboa. Linha do Tejo. Defesa. Évora. Muçulmanos. Muito bem! Como consegues ver, foi possível reduzir o texto de cerca de 100 palavras para 10 e ficarmos só com a informação mais importante que o texto transmite. Quando conseguires aplicar esta estratégia corretamente, significa que estás a compreender a mensagem do texto. Agora tens um desafio: escolher um texto do teu manual Viajantes e aplicar esta estratégia. Vais ver que assim é muito mais fácil perceberes e reteres o que estás a estudar. Como veem, o nosso projeto guia o aluno, mas encoraja-o sempre a viajar sozinho. No entanto, o Viajantes tem muitos outros motivos para merecer confiança. Ao embarcar, que é como quem diz ao iniciar um novo tema, o professor pode aferir dos conhecimentos prévios do aluno através da proposta de construção de um mapa de conceitos na rubrica Antes de partires o que já conheces. No final de cada subtema, os viajantes vão ser desafiados a regressar a este mapa de conceitos e a completá-lo, e assim constatarem o que de novo aprenderam. Além disso, poderão também estruturar e estabelecer hierarquias e estabelecer relações de causa-consequência. Já nos separadores de subtema, existe uma questão-problema que irá ser relembrada na ficha de avaliação final,
convidando os alunos a respondê-la usando os novos conceitos que aprenderam. Destacamos também a atividade de pesquisa com questões orientadas para a educação patrimonial. Relacionados com cada temática, os alunos vão conhecendo diferentes monumentos, sempre com visitas virtuais para viajarem dentro da sala de aula. Cada dupla corresponde a uma aula, que é, como quem diz, a uma viagem. Todos sabemos que os alunos aprendem melhor se a aprendizagem se conectar com as suas experiências e interesses pessoais, se estiverem motivados. Por isso, é sempre proposta uma motivação diferente para os primeiros 5 minutos de cada aula na rúbrica Prepara a Viagem. São recursos tão diversos e entusiasmantes como atividades em torno de jogos de computador, desenhos animados, curtas-metragens, excertos de filmes, séries ou documentários, cartoons, músicas, imagens, até adivinhas e muito mais. Cada aula será uma novidade. Viajantes conhece bem a luta contra o tempo que enfrentamos para trabalhar todos os conteúdos durante o ano. A gestão do tempo, bem como a adequabilidade da linguagem e da estruturação da informação para alunos de 5º ano, levaram a um texto informativo claro, direto e conciso, introduzido sob a forma de perguntas para estimular, desde logo, a indagação e o sentido crítico. Além disso, o texto informativo inicia com um parágrafo que explica como a história da última aula interage e influencia a nova aula, o que poderá ajudar os alunos a compreenderem a relação entre os conteúdos, que sempre existe, mas que nem sempre lhes é óbvia. A mala de conceitos e pequenas notas extra com informações adicionais ou curiosidades complementam o texto. Estamos em 2024 e muito aconteceu e mudou nos últimos anos. Por isso precisamos de um manual que dê ferramentas para trabalhar com um novo perfil de alunos que temos nas nossas aulas. Assim, o Viajantes traz um conjunto de metodologias inovadoras de exploração das fontes históricas, sejam elas escritas ou iconográficas. Sabemos que, no 5º ano, os alunos começam a contactar com as fontes e, por vezes, as dificuldades são muitas. Mas sabemos também que os alunos evoluem nas suas capacidades ao longo do ano e, por isso, as práticas de um manual também têm de acompanhar e estimular essa progressão. É por isso que o Viajantes implementa uma metodologia de exploração das fontes escritas com 3 níveis de complexidade progressiva. A exploração das fontes escritas dos primeiros subtemas enquadra-se no nível inicial e os alunos podem contar com várias ajudas para a sua análise. Os documentos escritos são acompanhados por perguntas identificadas por cor. A mesma cor é utilizada na pergunta e na identificação da respectiva resposta no documento. À medida que avançamos no ano, os alunos vão perdendo estas ajudas para a análise e no nível intermédio já não constam as setas indicativas nem o código de cor das respostas, sendo que estas continuam destacadas, mas com uma única cor. No final do ano, o nível avançado pressupõe já a autonomia do aluno na interpretação das fontes escritas. As fontes iconográficas são também ricas em informação histórica, embora muitas vezes sejam pouco trabalhadas por não dispormos de ferramentas para a sua exploração. Mas no Viajantes não é assim. O aluno explora as imagens segundo uma metodologia inovadora, a metodologia 3C: compreender, contextualizar, concluir. Ao longo do manual, as fontes iconográficas mais representativas estão sinalizadas com o símbolo 3C. Isso significa que, no final do manual, o aluno encontrará uma ficha onde poderá explorar esta imagem. Primeiro, para a compreender. Os alunos são orientados para a observação dos seus detalhes. Por exemplo, quantas pessoas estão representadas na imagem, como estão vestidas, o que fazem. Em seguida, para contextualizar, o aluno é levado a refletir sobre o contexto da imagem e no que lhe deu origem. Onde aconteceu, quando aconteceu, quem é o responsável. O objetivo final é concluir e ajudar o aluno a extrair conclusões do passado, aplicando também aqui uma estratégia de complexidade progressiva.
Esta metodologia desenvolve o pensamento crítico, promove a literacia visual dos alunos e, acima de tudo, ensina-os a apropriar-se da imagem como fonte histórica. Mas existem muitas mais razões para confiarem no projeto Viajantes, como as rubricas Opinião do Viajante, vocacionadas para o debate em sala de aula, ou a rubrica Viagem Mais Além para atividades de aprofundamento, que constam em todas as duplas. São atividades que visam treinar o pensamento crítico, bem como as competências comunicativa e de escuta ativa dos alunos, muitas vezes em articulação com outras disciplinas e com primazia para os temas de cidadania. Por fim, todas as aulas terminam com Verifica a Bagagem, que dedica os últimos 5 minutos da aula para a verificação das aprendizagens. Ou seja, os nossos viajantes partem e chegam em cada aula e percebem intuitivamente como realizar cada viagem. Pretendemos também que as viagens fiquem na memória dos alunos, pelo que o manual está repleto de ilustrações cativantes e significativas. As ilustrações são enriquecidas com fotos do património arqueológico e histórico-cultural da Península Ibérica, ajudando o aluno a melhor compreender conceitos e realidades para si mais abstratas. Todas as ilustrações são também acompanhadas por atividades de exploração. E na aula digital existe a versão interativa de todas as ilustrações com muitas informações e curiosidades. Há aulas que podem acontecer só com uma ilustração interativa. Pela mesma razão, ou seja, porque os nossos alunos pertencem a uma geração muito receptiva ao estímulo visual, todos os subtemas apresentam uma ilustração de dupla página impactante. São os guias de viagem ao passado e que estão repletos de curiosidades para despertar o interesse dos nossos viajantes. Vejam mais alguns exemplos. O viajante está ancorado nas aprendizagens essenciais em vigor. Não obstante, em determinados momentos sentimos que seria relevante aprofundar alguns assuntos, o que é concretizado através da rubrica Outras Viagens. Este é um dos exemplos. E como terminam os subtemas? Com os resumos do Rever no Destino, e chamo a vossa atenção para a disponibilização de sínteses em 4 línguas: inglês, espanhol, francês e ucraniano. Serão com certeza uma preciosa ajuda para os nossos alunos que não têm o português como língua materna e que são cada vez mais. E também com o Avalia no Destino, uma ficha destinada a avaliar as aprendizagens. Outra metodologia que encontrarão no Viajantes é a aprendizagem entre pares. Em todas as fichas de avaliação de final de subtema foi concebida uma questão de resposta alargada, passível de ser corrigida por um colega. Este ícone, que existe apenas no manual do professor, identifica essas perguntas. E como poderão fazer? Os alunos terão uma grelha de correção de apoio ajustada ao seu nível que o professor encontra no dossiê do professor. São 4 os benefícios comprovados desta metodologia. Responsabilização, porque a avaliação pelos colegas responsabiliza os alunos não apenas perante os professores, mas também perante os seus pares. A aprendizagem, porque corrigir a resposta do colega obriga a estudar os objetivos da questão. A autoavaliação, porque a avaliação do trabalho dos colegas permite aos alunos melhorarem a avaliação do seu próprio trabalho. E crescimento, porque criam-se contextos para corrigir comportamentos negativos e reforçar os positivos. Este projeto está empenhado em apoiar todos os alunos. Por isso, e sob a orientação de docentes da educação especial, o projeto Viajantes 5 aposta na diferenciação pedagógica e apresenta o seu manual inclusivo. Com ele conseguimos, efetivamente, concretizar uma verdadeira diferenciação pedagógica na sala de aula, quer porque tem o essencial do manual A, quer pelas atividades adaptadas aos alunos com maiores dificuldades. Desta forma, sempre que o professor sentir necessidade de adequar a sua prática, já não vai necessitar de criar outros materiais ou de encontrar outros materiais, pois a resposta passa por este manual inclusivo. Assim, os docentes estão a estudar os mesmos conteúdos numa perspectiva de diferenciação pedagógica, que é o que nós, professores, pretendemos também. Para ajudar os alunos a enfrentar os desafios de um novo ciclo escolar e uma nova disciplina, uma equipa de psicólogos especializados trabalhou connosco na preparação do Kit Essencial do Viajante. Trata-se de um programa de orientação inovador, composto por vídeos de apoio ao estudo autónomo da HGP, acessíveis através de um QR Code na badana do manual e também na aula digital.
Além de todas estas estratégias e ferramentas, os professores que confiarem no Viajantes receberão o kit de geografia com cartolinas com cortantes para desenho e de mapas e elementos cartográficos, mapas em grande formato, etiquetas destacáveis para legendagem e moldes de mapas. E também o pequeno livro das grandes conquistas, com autocolantes e diplomas destacáveis com menções de reconhecimento e incentivo para o reforço positivo dos alunos. Para apoiar o trabalho do professor ao longo do ano letivo, o nosso dossiê de professor é muito completo. O dossiê encontra-se totalmente editável na aula digital. No caderno de atividades, os alunos encontrarão um guia de estudo para orientar o seu estudo autónomo e fichas para todas as aulas. Para trabalhar o tempo e o espaço, existem fichas específicas e com autocolantes. Cada aula pode ser enriquecida com um vasto e diversificado conjunto de recursos digitais que podem ser acedidos na aula digital. Tire o máximo partido do mundo digital do Viajantes 5. No início de cada subtema, vídeos, prepara a viagem em 5 minutos. E para continuar a viagem, animações, tenho tanto para te contar sobre uma viagem para o passado e contextualização da época abordada em cada subtema. No início de uma época quente, partimos de novo em busca de alimento. Viaje sem sair da sala de aula com as visitas virtuais 360 graus. Explore mapas interativos, infográficos, Kahoots, quizzes e escape rooms. Como grande novidade, o Viajantes 5 tem sínteses áudio e em texto e legendas de vídeos traduzidos em 4 línguas: inglês, francês, espanhol, ucraniano. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. Чи готовий ти пригадати основні ідеї під теми води? Grande novidade! Manual interativo. Todos os recursos do Viajantes estão já prontos a usar e inseridos nas páginas do manual interativo. Resolva as atividades escrevendo nas páginas e faça a correção automática. Projeta em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade da página. Aceda às fichas do caderno de atividades ou do dossiê num só lugar. É mesmo prático de usar. Tudo disponível online e offline através de download da Aula Digital. Aulas interativas com sumários. Os seus planos de aula prontos a usar. Com sumários e recursos selecionados para cada aula, projete a sequência de aprendizagem ou partilhe com os seus alunos. Smart. Ferramenta de estudo autónomo gratuita com a licença oferta. Sínteses, vídeos e quizzes permitem rever o essencial da matéria e receber feedback. Apresentações PowerPoint, excertos de filmes, animações, mapas interativos, galerias de imagens, linhas do tempo, infográficos, escape rooms, quizzes, testes interativos e muito mais em www.viajantes5.asa.pt. Dê o salto e ligue-se já. Aula digital. Aprender é incrível. O manual interativo é também uma ferramenta essencial no nosso dia-a-dia. Colegas, são muitas as razões para embarcarem nesta viagem. O projeto Viajantes é rigoroso, pedagogicamente inovador, mas também é execuível e seguro. É um projeto dos nossos dias e para o futuro. Lei Educação. Um ponto de encontro.